E aí, meu querido, você é novo por aqui? Então seja muito bem-vindo, já deixa a sua inscrição, deixa um like também para dar uma fortalecida e bora pro vídeo de hoje. Bom, rolou essa treta muito grande mesmo sobre a questão dos absorventes. Caso vocês não estejam muito por dentro, bom, vocês vão entender os principais pontos no vídeo de hoje, né? Mas acho que podemos começar por essa matéria aqui. Bolsonaro diz que foi obrigado a vetar distribuição de absorventes por não ter fonte de custeio. O projeto previa verba do SUS. Então aqui já é a primeira polêmica, tá? Mas isso aqui eu vou usar para exemplificar. Tinha esse projeto aí de absorvente grátis, sempre entre aspas, né? Porque vocês sabem que não existe almoço grátis, não é mesmo? Então, absorvente grátis para a população mais necessitada, o Bolsonaro foi lá e vetou o projeto. Por causa disso, mano, a internet foi abaixo, tiveram várias questões polêmicas, inclusive, vou falar para vocês, vou passar um pouco da minha experiência pessoal também. Eu fui muito pego de surpresa, porque eu já venho lendo sobre esse projeto há algum tempo. E até então, eu tinha lido somente críticas por parte dos liberais. Sempre que eu via alguém falando sobre esse projeto da Tabata Amaral de distribuição de absorvente, os liberais eles criticavam. Então eu achei que era unânime, né? Na minha cabeça, pô, não tem muita discussão dentro do liberalismo, isso é uma bosta, um projeto absurdo, não deveria passar porque não é um projeto liberal. Eu pensava que existia meio que esse consenso. Algumas vertentes mais progressistas do liberalismo, como, sei lá, o Grupo Livres, talvez eles até tivessem alguns argumentos favoráveis a esse projeto, mesmo no passado. Mas assim, o Livres ele defende quase tudo quanto é pauta progressista, então não é muito parâmetro. Para mim, Livres é muito mais de esquerda do que de direita. Então, o que eu via sobre esse projeto costumava ser de forma mais crítica. Mas enfim, quando aconteceu esse veto, antes de saber que o Bolsonaro tinha vetado, eu comecei a ver um monte de liberal defendendo esse negócio. E eu comecei a me perguntar, o que está acontecendo aqui? De uma hora para outra, todos os liberais começaram a defender esse negócio? Um programa claramente socialista? Não, não é socialista. Calma lá, calma que... Assiste o vídeo até o final, por favor. E aí você decide se você continua achando que isso aqui não é socialismo. Mas enfim, um monte de liberal começou a defender. Ou se não defender, começaram a passar pano pro negócio. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu já, obviamente, na hora que eu vi isso, eu dei RT. No primeiro comentário que eu vi foi do Reni, que apareceu por algum RT na minha timeline. Eu dei RT no Reni questionando, né? Porque, tipo, não, aonde que defender isso aqui é ser liberal? Ele estava justificando, porque não, que isso é importante para a educação, para a saúde, é uma questão de saúde pública, de educação também, porque as meninas não vão para a aula por causa da falta de absorvente. E, enfim... A questão não é a justificativa, é a ideia por trás do projeto em si. Aí, quando eu vi que o Bolsonaro vetou, eu entendi o que estava acontecendo. Mas muitas pessoas já começaram a me acusar de estar sendo contra o projeto para sinalizar para os bolsonaristas. O que definitivamente não é o caso, porque eu sequer sabia que o Bolsonaro tinha vetado. E, inclusive, uma boa prova, eu acho, de que eu não estou aqui sendo contra esse projeto para sinalizar ao bolsonarismo. Eu acho que eu sou sim a favor do veto do Bolsonaro, mas não pelos mesmos motivos que o Bolsonaro vetou. Porque o Bolsonaro vetou isso aqui, como a gente pode ver nessa matéria, inclusive, ele vetou e usou como argumento questões técnicas. E eu sou contra o projeto não por questões técnicas, mas sim por questões ideológicas. Porque, segundo o que eu acredito, isso aqui não deveria ser uma política pública. Então, assim, já passando por cima dessa questão técnica também, né? Houve discussão acerca do argumento do Bolsonaro. Ele falou que não teve a fonte de custeio, aí o pessoal falou sim, tem a fonte sim, a gente falou que ia sair do SUS, de alguma coisa lá da sistema penitenciário também, enfim. Colocaram ali algumas fontes de custeio, mas parece que também não explicava como é que seria a questão logística, né? O custo da questão logística. Então, tinham alguns problemas, supostamente tinham alguns problemas técnicos no projeto que impossibilitavam o Bolsonaro de aprovar. Mas, tendo problemas técnicos ou não, eu acho que ele não deveria aprovar e eu vou explicar aqui neste vídeo por que eu acho isso. Vamos começar pelo argumento que eu considero mais importante. Então, eu vou começar explicando por que eu não acho que esse projeto seja liberal de jeito nenhum. Essa menina, ela fez uma thread bem interessante, mostrando alguns pontos curiosos sobre esse projeto. Então, para você entender um pouco mais sobre o que está rolando aí nesse projeto, que supostamente pensa aí nas mulheres necessitadas, nas mulheres mais pobres, né, na necessidade delas,
Será que é isso mesmo? Ou será que, para variar um pouco, tem muita politicagem por trás dessas boas intenções dos políticos? Vamos dar uma olhada. ONG Girl Up cria um projeto para conter a pobreza menstrual, que é o termo que eles criaram agora, né? Agora é o novo termo da moda. Com certeza vão começar a usar esse termo aqui pra caramba daqui em diante. Eu nunca tinha escutado sobre pobreza menstrual, mas agora é hype, agora todo mundo fala sobre isso. Essa ONG, por sua vez, é financiada por várias grandes empresas, inclusive o grupo P&G. O grupo P&G é uma multinacional que produz e distribui no mundo vários bens de consumo, especialmente de higiene e cosméticos. Curioso, parece ter um pequeno conflito de interesse aqui, mas vamos continuar, né? Uma das empresas vinculadas a esse grande grupo é a marca conhecida de absorventes Always. A Always, por sua vez, na sua página do Instagram, comemorou o grande passo para combater a pobreza menstrual. Por que será? Tá soando mais ainda como um conflito de interesses aqui, né? Essas são evidências concretas daquilo que expliquei na live mais cedo. A política de distribuição de absorventes, da maneira como foi proposta, abre uma janela de oportunidade para patrimonialismo, confusão entre público e privado, rent-seeking, busca de renda a partir da manipulação do ambiente político, free rider, distribuição de benefício para quem não custeia o benefício, tráfico de influência, promessa de vantagem mediante uma decisão política, contemplação das demandas particulares de grupos de interesses, que visa bem público, concentração de renda, pois grandes empresas vão participar da licitação, custos altos logísticos, porque vai ser necessário criar toda uma burocracia para colocar a política em prática, cuidado com boas intenções. E aqui ela prova isso que ela está falando. Já vamos ver as provas, mas antes dando uma analisada no que ela disse até aqui. Basicamente, tudo que a Marise demonstrou é que definitivamente esse é um projeto que interfere no livre mercado. E eu acho que se você é liberal, você deveria defender o livre mercado. E definitivamente, se você é a favor desse projeto, você não é a favor do livre mercado. E eu já sei que vocês talvez estejam loucos aí para começar a falar de Milton Friedman e Hayek. Calma, a gente vai falar sobre isso aí também, beleza? Mas enfim, aqui eu acho que já fica demonstrado de uma forma bastante clara porque o Estado estaria interferindo na iniciativa privada, estaria interferindo diretamente no mercado com essa proposta da Tabata Amaral, fora todos os conflitos de interesse. E aí a gente pode começar a dar uma olhada aqui, né, nas provas apresentadas aqui. A ONG cria projeto para conter pobreza menstrual no Brasil. Aqui ela mostra, ó, de acordo com o relatório da Girl Up, maior parte. Então isso aqui é um ponto importante também. Esse relatório, a pesquisa em que foi baseado, os argumentos utilizados, eles foram tirados de um grupo que trabalha diretamente na área. A gente também vai ver um pouco mais sobre isso pra frente, então depois a gente aprofunda. Aqui, ó, Girl Up, os parceiros e investidores. Onde está? Aqui, ó, o grupo P&G. Então, temos aqui o grupo P&G nos parceiros. E aqui a gente vê, ó, a Always do grupo P&G. E aqui a publicação da Always Brasil. Publicação que foi deletada. Por que será? Ela estava aqui comemorando, ó, uma vitória. Precisa ser comemorada, uma vitória precisa ser comemorada. O Senado aprovou o projeto de lei. Então a Always estava aí super feliz que aprovaram esse projeto. Fez uma publicação aqui comemorando, feliz da vida, e depois apagou. Por que será? Muito estranho, né? Aqui nessa thread, ela não cita, mas parece que tem até uma ligação da Tabata com alguns desses grupos, tá? Da Tabata Amaral. Para esse vídeo eu vou ficar devendo, mas enfim, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais. De qualquer forma, eu acho que já dá para entender um pouco do motivo, o que realmente motivou esse projeto. Será que eram as garotas pobres necessitadas? Será que realmente era isso? Acho difícil de acreditar. E aqui um outro ponto bastante interessante, né? A P&G. Para quem acha, não, realmente isso aqui é puro liberalismo. Isso não é uma proposta de esquerda. Não é, tá? É uma proposta liberal. Totalmente liberal, de direita. Quem é de direita tem que defender esse negócio. Realmente, o grupo P&G é um grupo extremamente de direita, completamente. Um grupo, não, aqui ó, nosso impacto, no que eles trabalham, o que eles fazem. Igualdade de gênero, diversidade e inclusão, LGBTI+. Interessante, né? Realmente parece que é um grupo, assim, totalmente alinhado aos interesses da direita. Parece mesmo. Agora, vamos lembrar um pouco, né, das pessoas envolvidas nesse projeto. A Tabata, ó, ela propõe cotas para mulheres na política, mesmo depois das cotas nos partidos terem dado em laranjas, propôs Ministério da Verdade em 2020, dar ao Estado o poder de julgar o que é fake news ou não, é uma populista identitária.
Por que eu não gosto dela? Porque sou machista. Aqui ele tá falando das pessoas que estavam criticando o Eli por criticar a Tabata, né, e o projeto dela. Obviamente estavam acusando ele de machismo por isso. Ela foi bem doutrinadinha na universidade, que discrimina contra a entrada de estudantes asiáticos, porque o dogma Diversidade, Inclusão e Equidade determinou que tem asiáticos demais nas universidades. Um acerto com a Previdência não apaga a enorme ameaça que ela representa. E tem umas outras polêmicas da Tabata. Eu lembro que eu vi algumas coisas dela sobre Harvard, que eram bem complicadas assim, mas enfim, não é muito ponto. Aqui a gente está vendo algumas das coisas que a Tabata defende, caso você realmente, né, não tenha muita ideia do que está acontecendo aqui, porque acho que a maior parte das pessoas sabe que a Tabata é de esquerda, né? Só que é interessante notar que, na verdade, segundo aqui o site Elas por Elas, quem protocolou esse projeto foi uma deputada do PT. Higiene íntima. Deputada do PT propõe distribuição gratuita de absorventes em escolas e UBSs. A deputada distrital Arlete Sampaio, PT, Distrito Federal, apresentou o projeto de lei que pode beneficiar mulheres e estudantes em situação de vulnerabilidade social. Então, a Tabata é meio que a principal garota propaganda do projeto, né? Ela está realmente fazendo uma defesa assim, bem contundente, mas uma deputada do PT protocolou. Vocês ainda estão achando que realmente esse negócio é bem liberal mesmo? É bem de direita? Não, a galera de direita faz todo sentido ser a favor disso aqui. Vamos lá. Liberais como Hayek e Friedman são a favor de o Estado dar dinheiro para os pobres, e eu concordo. O Eli é um liberal, assumido. Só que ele está discordando bastante da posição da maior parte dos liberais que estão ali ativamente dentro da política, né? Por alguma razão ele está discordando bastante. Então, enfim, ele concorda com essa questão de dar dinheiro, o Estado dar dinheiro para os pobres. Mas o Estado não deve decidir pelo pobre como gastar esse dinheiro. Primeiro, porque ele é livre para decidir. Segundo, que favorecer produtos específicos dá em distorção do mercado. Só isso que eu defendi. O argumento clássico, em vez de modas, imediatismos e ingenuidades que ignoram os efeitos ruins de projetos populistas de o Estado comprar o feijão diretamente. Irrazoável é quem pensa que o Estado deve escolher a marca do mods da própria filha, não eu. E aqui está um ponto muito importante do porquê não é um argumento liberal. Ah, mas Hayek, Friedman... Bom, primeiro que Mises... Que eu acredito, sim. Você está falando, não, porque quem está criticando essa ação e falando que isso não é liberal não entende nada de liberalismo. Eu acho que Mises entende alguma coisa de liberalismo. E ele criticou Hayek e Friedman pelo assistencialismo, né? Justamente por pontos como esse. E ainda que você ache que Mises está errado nessa questão, você fique do lado do Hayek, do Friedman, eu pessoalmente dou mais razão ao Mises nesse caso, mas vamos lá. Se você acha que Hayek e Friedman estão certos, o argumento deles sequer era esse. Exatamente esse que estão usando em defesa do projeto, né? Porque tem uma diferença entre você entregar um pouco de dinheiro para as pessoas mais pobres, para as pessoas que estão ali numa situação de necessidade, e de você comprar diretamente o produto. Você decidiu o que você acha que aquela pessoa precisa e você está diretamente comprando o produto, causando distorções no mercado. Como a gente viu naquela outra thread, você está gerando vários problemas. Definitivamente você não está defendendo o livre mercado. Só entregar o dinheiro para os mais pobres já pode gerar algumas distorções, mas definitivamente você comprar diretamente o produto, você ir lá e despejar milhões de reais no colo da Always para comprar o absorvente da marca deles, deixar eles felizes da vida, você pagar absorvente superfaturado, porque você sabe, você pode ser a favor do projeto, mas você sabe, no mínimo você sabe, que quando sai da mão do governo, sempre é superfaturado, né? Tinha umas pessoas fazendo os cálculos dizendo que, tipo, o absorvente que custa R$2, eles estavam orçando aí em 4. Então, talvez o custo do projeto seja, tipo, o dobro do que ele realmente precisaria custar se fosse uma ação da iniciativa privada. E a gente também vai chegar ali, eu também vou apontar soluções, tá? Mas o que os liberais deveriam estar defendendo então, né? Então, vocês percebem, tem muita coisa estranha. Realmente é esquisito. Todos os liberais de uma hora para outra começarem a defender esse negócio falando que, não, isso é liberalismo sim. Se você não percebe que isso é liberalismo, você não sabe nada de liberalismo. Você tá com Mises lá. Vocês dois não sabem droga nenhuma de liberalismo. Se você acha que isso é socialismo, né? Se você, por um acaso, concorda com o Mises e acha que todo esse assistencialismo, principalmente esse que compra diretamente o produto para dar na mão do mais pobre, se você acha que isso é socialismo, não, você não entende nada. Você é burrão que nem esse Mises, não sabe nada de liberalismo.
Como o Eli Vieira disse aqui, né? Ele defende o argumento clássico. Se for para ter assistencialismo, que seja através de voucher, que seja mais próximo ao sistema do Bolsa Família mesmo. Você dá o dinheiro e aí o pobre vai lá e gasta com o que ele acha que deve gastar. Ele escolhe as próprias prioridades. Não deixa o Estado escolher as prioridades por ele. E aqui a gente tem, esse foi o primeiro tweet que eu vi, que eu citei lá atrás, né? Foi o do Reni. O Reni falou: como liberal, acho que o Estado deve focar em prover o básico. Básico é segurança, educação e saúde. Absorvente para meninas pobres não é luxo e nem privilégio. É o básico. E melhora tanto a saúde quanto a educação. Mas o presidente prefere gastar em motocicleta e cartão corporativo. Aqui ele fala do presidente. Eu nem sabia por que estava aqui na questão. Porque eu não sabia que ele tinha vetado. Enfim, eu só tava, abismado com essa defesa. Porque basicamente o que ele tá falando aqui é o quê? Absorvente é direito! Absorvente é direito. Você vai me falar que essa não é uma frase socialista. Porque absorvente é direito, porque é só o básico. Porque não, a gente precisa que os nossos direitos mais básicos. O Estado ele tem que fazer só o básico. E o básico é garantir tudo quanto é coisa na casa das pessoas mais pobres, aparentemente, né? O básico é o quê? No mínimo, a pessoa, para viver com o básico, assim, o mínimo da dignidade, ela precisa de uma casa mobiliada, com a geladeira cheia. Ela precisa, porque comida é o básico, né? Ela precisa também tudo que tem a ver com saúde, porque não é só absorvente, papel higiênico é o básico para você viver com dignidade. Você não vai usar jornal, não. Você precisa de papel higiênico, você precisa também de uma escova de dente, fio dental, pasta de dente. Esse argumento, ele pode começar a se expandir para tudo quanto é lado, que é mais uma das questões, mais uma questão complicada. O risco, né? O precedente que esse projeto começa a abrir. O que é o básico agora para as pessoas viverem com dignidade? Vocês percebem como isso é elástico? Como a gente realmente pode começar a usar isso para defender o socialismo completo? Que o básico é o governo prover tudo que a gente considera básico, né? Para viver com dignidade. Uma televisão daqui a um tempo pode ser considerado básico para você viver com dignidade. Porque imagina só uma pessoa em 2021 vivendo sem uma TV. É praticamente como se ela estivesse vivendo num período pré-histórico. Não é possível. Não, mas é que a TV não é essencial para a vida. Bom, mas ainda se a gente for se manter nesse critério, tem várias outras coisas. Por que não começar a fazer pesquisa com, sei lá, Johnson & Johnson, não sei, com a Colgate, para verificar a necessidade de implementar uma bolsa dental para as pessoas? Porque não sei quantas pessoas morrem de infecção no dente, cárie, e, mano, é o básico para viver com dignidade é você fornecer aí, então, para as pessoas mais pobres, escova de dente, fio dental, pasta de dente e tudo, né, que a gente utiliza com bastante frequência e precisa o tempo todo, constantemente, você precisa repor esses produtos. Então, é o básico. Quanta gente não morre por não conseguir tratar direito da sua boca, não é? Acho que é o básico para viver com dignidade você ter a sua boca limpa e não morrer por causa disso. E é assim que começa. E é daí pro infinito. Porque você consegue fazer esse tipo de malabarismo para começar a defender o Estado precisando prover todo tipo de coisa. E assim, você pode achar que esse é o certo. Tá, mas qual que é o problema do Estado tentar comprar essas coisas para as pessoas que não têm dinheiro, que não conseguem ali, com o seu salário mínimo, com o Bolsa Família, não conseguem comprar tudo que precisa, o Estado vai lá. Você pode defender esse tipo de coisa, mas você não é liberal, você é socialista. Na minha visão, pelo menos, você é socialista, você não é de direita. Se socialista te incomoda, você é social-democrata então, mas você é de esquerda. No mínimo centro-esquerda, mas você não é de direita. Porque o que a direita tem que buscar? As soluções no livre mercado, né? Não no Estado. Não é o Estado que tem que resolver todos esses problemas. A iniciativa privada pode resolver esses problemas. O mercado pode resolver esses problemas. Eu acho que faz mais sentido que um liberal pense dessa forma. E como o Eli contestou aqui, né? Agora aponte pra mim onde foi que Hayek fez lista de compra pra gente. O básico é absorvente, papel higiênico, perfume da Chanel. Imagino que você, como liberal, não esteja nada preocupado com a ineficiência de licitações e sinais de capitalismo de compadrio, né? Sim, o presidente é um irresponsável antiliberal que perpetua a gastança de impostos com coisas que não deveriam estar entre as funções do Estado. Como acrescentar mais gastos da Tabata ajudaria. Como dois errados fazem um certo. E essa é uma questão muito importante. Aliás, o Estado prover, ele não provê nada. Quem provê é o pagador de impostos, à força. Com que direito propõe enfiar a mão no bolso dele mais ainda e com que argumento chama isso de liberalismo? O fabricante faz a pesquisa e conclui o que for mais alarmante para tornar o que ele ofereceu urgente. O fabricante usa o mesmo jargão do parlamentar e defende o projeto. E apaga rastros quando é criticado.
será o maior beneficiado se o projeto passar. Tudo normal até aqui, gente. Então ele está citando as coisas que a gente falou anteriormente, né? A pesquisa usada como argumento foi desenvolvida pelo fabricante do produto que vai ser o beneficiado e realmente não, isso tudo é extremamente liberal. Livre mercado pra caramba. Mas isso aqui é um ponto importante, porque como o Bolsonaro está no meio da parada, vários desses liberais começaram a argumentar como os que tentaram, assim, fingir que não estavam defendendo o projeto da Tabata e do PT, né? O que eles começaram a fazer? Não, porque veja bem, a gente gasta tanto dinheiro com tanta coisa ruim e tem tanto gasto com cartão corporativo e gasta com as lagostas que o pessoal lá come e gasta 40 milhões com paletó. Então você vai reclamar por gastar com as meninas pobres e note, sempre o apelo emocional, o argumento, a falácia, né? Apelo emocional, que é uma característica clássica da argumentação de qual grupo ideológico? Os liberais argumentam com base em apelo emocional, geralmente. Não era pra ser, né? Mas vamos lá. Então, essa era a narrativa. Não, porque a gente tá gastando dinheiro com tanta coisa ruim, por que não gastar mais com isso? Cara, a gente tem que criticar, então, a gastança exagerada com as coisas ruins e cobrar que se pare de gastar. Porque é óbvio que eu sou contra gastar 40 milhões com paletó. É óbvio. Eu não preciso nem dizer que eu sou contra isso, mas eu digo. Se fazem questão, tipo, eu não tô defendendo. Não é por ser contra esse projeto, então eu sou a favor de gastar 40 milhões com paletó? Não! Definitivamente não! Só que dois errados não fazem um certo, como falou o Eli Vieira. Então, gastar mais ainda não é a solução, definitivamente. Definitivamente não é a solução. E ninguém está dizendo que o problema é simplesmente que vai se gastar mais dinheiro. Mas que, ideologicamente e moralmente, isso está errado. Por mais que a razão seja nobre. Não é assim que um liberal deveria buscar a solução de um problema que de repente se pintou urgente, né? Eu não sei quantas vezes você tinha ouvido falar ao longo da sua vida na urgência desse problema que agora parece a coisa mais, assim, a maior necessidade do país nos últimos dias é resolver essa questão aí da pobreza menstrual. De repente surgiu essa urgência e todo mundo começou a mostrar esses números alarmantes que eles tiraram da pesquisa da própria fabricante e aí isso virou uma situação assim, a gente precisa resolver para ontem e precisa do Estado. Porque não tem como resolver de outra forma, a gente tem que utilizar o Estado para distorcer o mercado, para financiar a Always, e isso é liberalismo sim, eu juro. E aí a gente cai aqui, ó, nesse print do Arthur, que o pessoal começou a compartilhar. Em março de 2020, o Arthur falou o quê? Tabata Amaral apresentou o projeto para distribuir absorvente gratuitamente. O custo, 5 bilhões. Ela já tinha votado pela reforma da Previdência, privilegiando vários setores nos destaques. Agora é isso. Tabata não cansa de lembrar a todos que ela é de esquerda sim. Então aqui, o Arthur estava claramente criticando o projeto. Como eu falei, ele não foi o único, tá? Que eu me lembre, os liberais estavam criticando esse projeto na época. Tinha muita gente falando que era um absurdo gastar mais dinheiro público com bolsa absorvente. Não era algo liberal, era uma proposta como de esquerda, correto? Proposta de esquerda, como o próprio Arthur falou. Talvez aqui nessa época ele não soubesse o que é liberalismo, ele aprendeu depois, né? Em 2020 ele ainda não sabia que liberal podia defender esse tipo de assistencialismo. Eu assisti o vídeo do Arthur, tá? Eu vou falar, mas enfim. Aí ele novamente voltou a se posicionar aqui a favor do projeto dessa vez. Alguns liberais estão se perdendo no personagem. Camisinha e absorvente não são privilégios. Privilégio é auxílio paletó de deputado, auxílio moradia de juiz e super salário de promotor. O pessoal do Paulo Guedes é perfeito, tá confundindo liberalismo com anarcocapitalismo. Não. Eu sei que existem diferentes vertentes de liberalismo e eu sei que alguns defendem mais assistencialismo do que outros. Mas se você está chegando ao ponto de dizer que camisinha e absorvente são direitos e é dever do Estado prover isso para as pessoas, cara, você está muito mais próximo de um socialista do que de um libertário, evidentemente, e até mesmo do que de Mises. O Arthur se defendeu ali, né, dessa contradição. Ele falou que não foi uma contradição. Usando como exemplo, foram 3 pontos que ele utilizou. O primeiro foi o valor. Ele disse que aqui ele estava criticando porque custava 5 bilhões. Vale dizer que, na época, as pessoas envolvidas com o projeto acusaram ele de espalhar fake news. Disseram que esse valor aqui era mentiroso. Falaram que não custava 5 bilhões. Que eles fizeram uns cálculos esquisitos para chegar nesse valor aqui, que na verdade não era isso. E que, se eu não me engano, era 100 milhões, não era um valor tão diferente do valor que é hoje, que eu vi em alguns lugares como 84 milhões e em alguns outros lugares, talvez acrescentando a logística, mais de 100 milhões de reais. Mas a questão é,
Não importa se são 5 bilhões ou se são 100 milhões. Óbvio, 5 bilhões é muito pior do que 100 milhões, tá? É óbvio que tem diferença. Mas não é porque é mais caro que se torna mais socialista. Não é essa a questão. Era um projeto de esquerda aqui e ficou mais barato, virou um projeto liberal? Então quer dizer que não é socialismo se não for tão caro? E me desculpa, mas 80 milhões ainda é bastante caro. O auxílio paletó, que eles usam de exemplo, que é um negócio bem caro já, custa 40 milhões. Então o projeto custa no mínimo o dobro, até mais do que o dobro. Eu realmente não consigo acreditar que simplesmente o fato de tornar o projeto mais barato faz com que ele deixe de ser de esquerda para virar de direita. Acho que não faz nenhum sentido. Aí o outro argumento que ele usou foi, o problema não são as despesas, porque o governo tem muito dinheiro que ele gasta com coisas inúteis. Basicamente o argumento que eu apresentei antes. Então foi mais um argumento que o Arthur utilizou para falar que ele não caiu em contradição. Só que isso também não quer dizer nada. Não é porque a gente já gasta muito dinheiro que a gente tem que gastar então ainda mais. Que a gente tem que queimar mais dinheiro de imposto com mais assistencialismo para beneficiar empresas específicas que com certeza vão ser usadas em alguns esquemas aí com as pessoas que estão por trás desse projeto. Então, continua não sendo liberalismo. Você continua sendo a favor, né, nesse outro print aqui, você ainda está sendo a favor de um projeto que é anti-livre mercado. Em essência, ele é anti-livre mercado. Ele está causando distorções no mercado. Ele está comprando diretamente o produto. E se você quisesse realmente, tivesse uma preocupação legítima com essa pauta, existem soluções muito mais liberais que você poderia buscar. A gente vai falar delas daqui a pouco. Mas enfim. E a outra justificativa que ele deu foi aquela que a gente já falou aqui também, que não, porque Friedman era a favor desse tipo de projeto, então os liberais também defendem assistencialismo. Só que eu já expliquei, né? Qual é a diferença do assistencialismo defendido por Hayek e por Friedman e esse assistencialismo do programa da Tabata, do projeto da Tabata e do PT. Projeto da Tabata e do PT. É engraçado que, eles vivem reclamando, porque o Bolsonaro sancionou a emenda do Freixo, alguma coisa assim, e agora ele é a favor de um projeto claramente socialista do PT e da Tabata Amaral. Me ajuda a te ajudar, né, Arthur? É complicado. Enfim, então ele utilizou esse outro argumento. E como eu já comentei sobre isso anteriormente, então não vou me aprofundar mais uma vez, vamos seguir. Bom, rolou uma grande discussão no meu próprio Twitter sobre essa pauta e eu achei interessante o comentário desse cara. Ele respondeu uma pessoa aqui que estava justamente utilizando esse argumento de que o Estado já gasta tanto dinheiro com tantas coisas, então não tem problema gastar mais 80 milhões. E aí o Juliano falou, vamos usar essa lógica da forma correta. Já somos roubados para garantir auxílio paletó e outras desgraças. Roubar agora até para distribuir absorvente só para ganhar uns votos? Tá louco, hein? O correto era não ter auxílio nenhum. É isso, e a gente ainda pode colocar, né? Para distribuir absorvente superfaturado de marcas que vão ganhar diretamente com isso e que provavelmente vão render aí, né? Alguns favores políticos vão receber, enfim, é aquela politicagem clássica. Algo totalmente liberal mesmo. E aí, quando eu respondi esse comentário, eu também acrescentei a questão do apelo emocional, como eu falei anteriormente. Então, eles basicamente estão usando esse argumento que é ruim, é horrível, é uma bosta. Se você não entendeu ainda que esse argumento é ruim, por favor, né, meu querido? Já gastamos dinheiro com um monte de coisa, então vamos gastar mais ainda, porque agora é uma causa nobre. E aí você coloca o quê? O apelo emocional aí no meio. Cara, é exatamente assim que um socialista argumenta. É meio difícil você falar ou você pelo menos me convencer de que isso aqui não é socialismo. É bem difícil. Quando vocês usam os argumentos socialistas, quando vocês estão defendendo uma pauta ali do PT e da Tabata Amaral, que deseja interferir no livre mercado, utilizando apelo emocional, é complicado, meu querido. Alguém falou, eu esqueci de separar aqui, mas era interessante. Você cuida assim das finanças da sua casa? É assim que você planeja a sua própria economia? Você pensa, já tô gastando dinheiro com tanta coisa mesmo, então vou gastar com mais mesmo. Já gastei com pizza na noite passada, vou comprar um Big Mac aqui hoje também. Já gastei dinheiro indo no cinema, vou ir pra balada agora também. Eu já gastei dinheiro com tanta besteira essa semana, então por que não gastar ainda mais? É assim que você cuida das suas economias? Se você cuida dessa forma, ou você tá quebrado, ou você tá mentindo, sei lá, né? Ou você tem dinheiro infinito, simplesmente. Talvez é isso, né? Você acha que o Estado tem dinheiro infinito, que é mais uma visão... Quem costuma pensar assim, não é mesmo? E aqui um tweet bem interessante do Eli também, ó. O que é mais básico na vida do que água e comida? O que eu espero de quem usa a desculpa de que o Estado tem que fornecer um produto específico em vez de dinheiro para pobres, porque é básico, é que proponha logo a criação da Comida Brás. Por que não propõe?
Por que a incoerência? É exatamente isso. Se a gente vai começar a usar esse argumento de que agora o Estado tem que prover tudo que for básico, a gente começa na comida e sabe-se lá onde a gente vai parar, como eu falei anteriormente. Por que a gente não começa então a defender a comida Brás? Porque realmente, assim, eu acho que comida é realmente bem mais básico do que absorvente. Todo mundo precisa. Pessoas morrem de fome. Então, vamos começar a produzir o feijão. Tem a questão, não, mas aí é estatal, aí é diferente. Não, beleza, então a gente não cria uma estatal, a gente simplesmente cria um projeto de logística para distribuir feijão e arroz de marcas específicas, distorcendo o mercado, beneficiando especificamente algumas empresas. Aí não tem problema, aí não é mais socialismo, aí é totalmente liberal, totalmente livre mercado. Claro que é. A Debs do canal Olá Bocós, que também é um canal bem legal, recomendo, falou: Eli, 50% da população caga no mato, não tem condições. Então, outra prioridade, né? Por que a gente não está mais preocupado ainda com saneamento básico, então, já que metade da população não tem acesso ao saneamento básico? Não é uma questão básica? Pô, é saneamento básico, acho que ele é bastante básico então, né? Uma questão mais básica ainda, a gente deveria estar mais preocupado ainda em resolver essa questão. E ele respondeu: entenda uma coisa, minha cara, prioridade de deputada carismática que aprendeu populismo identitário em Harvard, especialmente quando ela é um bibelô do antibolsonarismo psicótico, chama muito mais a atenção de homem hétero liberal que metade da população tomando água de chuca. Foi engraçado além de tudo, né? Olha só a definição que ele falou. Mas, enfim, a questão é essa, o saneamento básico, ele atinge todo mundo, né? Não é só um grupo específico da população durante um período específico do mês. Com certeza a gente deveria estar bem mais preocupado com a questão do saneamento básico, mas o Eli já deu os motivos aí de por que o projeto do absorvente grátis repercutiu muito mais e foi tão mais criticado, porque, nossa, que absurdo vetar isso, né? Um descaso completo com as mulheres pobres. Aqui um pouco mais sobre a pesquisa, como eu falei, ó, a caneta desesquerdizadora destacou para uma vereadora falando: esse é o estudo que você citou como a fonte da frase. 1 a cada 4 mulheres faltou na escola por falta de absorventes. Ele só falta em 2,88 com problemas menstruais. Não significa falta de absorventes. E não somente na escola. Você não leu, né? Então, além de tudo, além de saber que o estudo é bastante tendencioso porque foi produzido pela fabricante do negócio, além disso, ainda, obviamente, distorceram o que o estudo dizia. E o Fernando ainda falou: um estudo achou 1/10 disso e avaliando um conceito mais amplo do que os rent seekers apontaram. Então, outros estudos, eu vi outras pessoas falando sobre isso, que outros estudos sobre a pobreza menstrual encontravam números bem menores no geral. Então, parece que o estudo foi bastante inflacionado, o que não é necessariamente uma surpresa, né? Ainda mais para você que já está nesse ponto do vídeo, provavelmente você já entendeu que existe muita politicagem por trás desse projeto. Não é um projeto só pensando nas meninas pobres, um projeto totalmente liberal. Espero que você já tenha entendido isso chegando até aqui, né? Então, os argumentos utilizados para defender, para fortalecer o apelo emocional, para falar: não, estamos com base aqui, em estatísticas, em um estudo. O nosso apelo emocional, ele é muito bem fundamentado. Então, basicamente é isso que eles estavam fazendo para defender. Aqui é mais uma vez o Eli criticando, né? Estatísticas falsas lá, Grupo Gay da Bahia, produzida por fabricante absorvente ainda por cima. Aqui, os números que a Tabata Amaral estava utilizando para justificar a defesa do seu projeto. Isso não é uma novidade, como o próprio Eli falou. O Grupo Gay da Bahia fez estatísticas falsas para defender também as pautas ideológicas dele. E o Eli Vieira, que é gay, inclusive, vale dizer, ele foi um dos responsáveis por desmentir os estudos do Grupo Gay da Bahia. Então é uma pessoa com uma boa credibilidade para falar sobre isso, porque ele já foi lá checar estudo de grupo identitário e provar que o estudo era totalmente falso, totalmente distorcido. E aí começa a ficar interessante também a questão da urgência, né? De repente, assim, virou uma questão extremamente importante. O país inteiro parou porque a gente precisa de mais absorventes. Só que há um tempo atrás não era assim. Olha só essa imagem que saiu no final de 2020, no jornal O Globo. Você sabe qual o impacto ambiental do seu absorvente? Conheça boas alternativas para o seu corpo e para o planeta. Em 2020, no final de 2020, estavam criticando os absorventes. Os absorventes descartáveis que fazem muito mal ao meio ambiente. Então, sei lá, eles estavam lá criticando, falando que as mulheres deveriam encontrar outras alternativas. Mas, de repente, dane-se o meio ambiente, não importa mais, porque a gente agora tem uma pauta muito importante
que, né, enfim, vai gerar aí um capital político interessante pra gente, porque estamos ali negociando com a Always, né? Então, agora absorvente é maravilhoso, super necessário, a gente precisa comprar um monte deles e sair distribuindo. Agora, não importa mais o que acontece com o meio ambiente, não quero nem saber. Eu até brinquei aqui, ó, quando dá pra fazer negociata com a Always, aprovando o projeto milionário, a preocupação com o meio ambiente vai pra casa do... E aí você completa com a rima, né? Mas não era só isso. Obviamente não era só isso. Aqui, ó, tem mais uma matéria, ó. Lixo zero, aprenda como fazer seu próprio absorvente ecológico reutilizável. Final de 2019, estavam defendendo que as pessoas têm que parar de usar absorvente para fazer o seu próprio absorvente ecológico reutilizável. Mas como assim? Mas como? Peraí, dá para fazer o próprio absorvente reutilizável? E isso não é uma humilhação? Não, isso é uma necessidade, é algo que a gente precisa fazer pensando no meio ambiente. Mas o que mudou? Quem será que defende esse tipo de coisa? Quem é a galera que costuma defender esse tipo de coisa? Não pode mais usar canudinho, não pode mais usar nada que seja de plástico. Quem é a galera que costuma fazer lobby para essas coisas? Será que é a mesma galera que agora está defendendo torrar 80 milhões de reais em absorvente e sair distribuindo? Novamente, parece que parou de fazer mal para o meio ambiente. No primeiro projeto da Tabata, que o Arthur até faltava muito caro, porque aparentemente era um absorvente mais amigável, né, ao meio ambiente. Era um absorvente verde, mas estava muito caro. Então eles tiveram que mudar para o outro mesmo. Então agora também dane-se. Por que a gente não faz isso aqui? Tá aí, ó. Isso aqui seria uma forma interessante de resolver o problema, supostamente. Por que não através da educação? Ensinando para as garotas mais pobres como elas poderiam fazer o seu próprio absorvente ecológico e reutilizável. Vamos começar a falar das alternativas, então. Como que a gente resolve o problema? O que a gente pode fazer, então? Formas mais liberais de lidar com esse problema realmente catastrófico, que é a falta de absorvente para as pessoas mais pobres. Vamos começar a pensar em alternativas. A Tatê, que tinha o canal Curta e Grossa, aí, enfim, talvez você já conheça ela do YouTube ou de alguma outra rede social, ela fez um videozinho, ó. Do it yourself, então faça você mesmo aí do paninho para estancar o seu sanguinho. Aqui a Tatê já tá dando uma dica para quem não sabe como lidar com esse problema terrível, já fica uma recomendação assim mais caseira, né? Paninho. Calcinha. Paninho em cima da calcinha. Não tem paninho? Bota uma meia. A meia cabe certinho na calcinha. Ó, que coisa delícia. Aqui, ó. Prontinho, ó. Lava a meia e pronto, ó. Faz assim, ó. Bota na calcinha, pega aquelas calçolas de véia e já era. Tá vendo? Uma meia você ainda pode fazer assim, ó. Se quiser pegar aquelas meias com cano comprido, já era. Bota uma assim e bota uma assim de cano menor pra ficar presinho na calcinha. Já era, gente. Tecnologia que não falha, tá vendo? É igual carro, velho. O povo fica querendo carro com banco elétrico, aquela porra quebra. E aí acontece o quê? Aí é o direito do banco elétrico do carro. Não, caralho, pra que ficar inventando tecnologia? Tecnologia, que aí tu acha que é direito ter tecnologia. Caralho. Meia. Porra. Muito palavrão, né? O editor vai ter um pouquinho de trabalho. Só pra quem não entendeu, né, a brincadeira dela com a tecnologia é porque absorvente é tecnologia, tá? O absorvente começou a existir a partir dos anos 50. Então pense você, é uma evolução tecnológica, né? Dos anos 50 pra trás, nenhuma mulher vivia com dignidade. Nenhuma. Porque não tinha absorvente. Porque não tinha acesso a essa tecnologia. Então, todas as mulheres dos anos 50 para trás eram mulheres que viviam humilhadas. Eram mulheres que viviam sem o mínimo da dignidade. E isso até as rainhas. As rainhas viviam sem o mínimo necessário para ter uma vida digna. Elas não tinham nem o básico, porque não tinha absorvente. Tinha que se virar com o paninho. Tinha que se virar, né, de outras formas, porque não tinha tecnologia. Desenvolveram a tecnologia. E aí o que acontece? Socialistas, no geral, agora os liberais também, né? E aí muitas pessoas vão dizer que é a mesma coisa, mas enfim. E infelizmente os liberais estão dando argumentos para essas pessoas. Mas o que acontece? Muitas pessoas começam a achar que tecnologia é direito. Tecnologia passou a ser um direito básico para as pessoas. Agora elas não podem viver sem questões básicas tecnológicas, que elas não podem usar um paninho, elas não podem usar a meia como a Tatê propôs, mesmo que todas as mulheres do passado
utilizassem isso e conseguissem viver as suas vidas. Não pode mais, porque certamente vai sair um estudo aí de alguma fabricante de absorvente provando que usar paninho mata, como provavelmente esses absorventes ecológicos. Mas enfim, aqui a gente já tem algumas soluções mais caseiras. Mas calma, a gente pode encontrar soluções melhores ainda. A Ana aqui, ela falou, eu uso absorvente de pano muito melhor para a saúde e para o meio ambiente. As presas podiam fabricar os próprios absorventes e fabricar para serem distribuídos em UBSs, por exemplo. Tá aí uma solução interessante. E se as presidiárias fossem ensinadas a fabricar esses absorventes delas e elas mesmas pudessem utilizar esses absorventes que elas fabricam na prisão e de repente a gente até mesmo pode pegar esses absorventes aí excedentes que elas produzem na cadeia, porque elas têm que fazer alguma coisa, têm que, né, ser produtivas de alguma forma, a gente pega esses absorventes e distribui em UBSs. Tá aí uma solução possivelmente mais barata, possivelmente mais liberal, é uma alternativa que dá pra pensar, dá pra pelo menos ver. E aí, como é que seria fazer isso aqui? Será que dá? Será que funciona? Será que rola? Eu comentei, só que se a gente fizer isso, como que a gente faria um acordo milionário com a Always para ganhar em cima do projeto de lei, enquanto fingimos que somos bonzinhos e que nos preocupamos com os pobres? E a gente ainda precisaria forçar mulheres vítimas da sociedade a trabalhar? Não, é muito tirânico, muito tirânico. Essa aqui não pode ser uma solução liberal, porque é muita tirania, né? Você obrigar mulheres presas a trabalhar para desenvolver aí o próprio absorvente, não tem como, não dá para fazer tanto lobby com fica mais feio, você não consegue fazer a política populista dessa forma. Aqui uma outra alternativa, o Juliano sugeriu, uma outra forma simples de resolver esse BO, ou seria esse OB? Boa essa, né? Muito engraçado. Ó, pega a Tabata Amaral, o Arthur Mamãe Falei, o Kim Kataguiri e todo esse pessoal que está indignado por haver meninas que não vão para a escola porque não tem absorventes, façam uma vaquinha e distribuam esses absorventes. É simples. Tá aí uma forma de tentar resolver o problema através da iniciativa privada, né? Você pode talvez até tentar falar com a Always para ver se ela consegue de alguma forma auxiliar no projeto. Você pode contatar as empresas e ver se você consegue encontrar soluções na iniciativa privada, porque é isso que eu espero que um liberal faça. Eu espero que um liberal entenda que a iniciativa privada é melhor para resolver problemas sociais do que o Estado. Eu acho que costuma ser mais ou menos essa linha de pensamento de um liberal. Pelo menos os liberais que não estão interessados em outras coisas, não estão fazendo basicamente ativismo político, não estão preocupados mais com a politicagem do que com a própria ideologia, né? É como eu estou vendo isso que está acontecendo aqui. Eu realmente achei bem estranho. De uma hora para outra, todos os liberais, inclusive os que eram contra antes, mudaram para o mesmo discurso. De uma hora para outra, assim. Só porque rolou um veto aí. Meio esquisito, mas enfim, você acha o que você quiser sobre isso. E aí eu acrescentei, né? Olha o tamanho da polêmica ao redor desse assunto. É óbvio que se fizerem uma vaquinha, conseguem levantar muita grana sem precisar tirar do bolso dos trabalhadores. Doa quem quer. Obviamente não vai chegar a 80 milhões, mas já dá uma força. Eu mesmo doaria sem problema. E eu falo, ó, se fizerem essa vaquinha, eu mesmo me comprometo a doar e a divulgar ela. Vamos tentar resolver então. O problema é sério, o problema é grave, a gente precisa ajudar essas pessoas. Vamos ajudar essas pessoas através da iniciativa privada. Vamos fazer uma vaquinha. O assunto tá em alta. Tem tanta gente preocupada. A Juliette tá preocupada com isso, mano. A Juliette fez tweet. Imagina só se a Juliette pega todo o público dela, o engajamento dela, pra divulgar essa vaquinha. Não sei se a gente não chega perto desses 80 milhões aí não, hein? E olha, que é 80 milhões quando é o Estado fazendo. Ou seja, 80 milhões é o preço superfaturado do negócio. O preço real é muito menor. Então se a gente juntar metade disso, provavelmente já consegue aí tudo que o Estado conseguiria em absorvente, a gente já consegue através da iniciativa privada. E eu mesmo vou lá, divulgo e contribuo também. E peço para você que está assistindo esse vídeo e que também acha que é uma causa séria, uma causa importante, você também contribua através dessa vaquinha. Por que não? Por que não aproveitar que a questão está no hype e utilizar a própria popularidade e esse momento para, através de doações voluntárias, resolver o problema? Será que é porque aí não dá para fazer politicagem ali com a P&G, com a Always? Será? Será que é porque daí não dá para colocar o seu nome no projetinho lá e falar, não, olha só, porque eu estou aqui pensando... É mais complicado de se valorizar dessa forma? E olha que se valoriza bastante. Porque se essas pessoas capitalizarem em cima dessa, se elas fizerem a vaquinha, elas com certeza vão conseguir mostrar que elas estão realmente preocupadas. Elas vão se promover em cima disso. Já funcionaria até mesmo para isso. Só que talvez a parte da politicagem não funcione tão bem. Mas enfim, fica aí uma outra solução, uma outra sugestão aí para vocês que estão preocupados e como é que a gente poderia lidar com esse problema.
E ainda tem outras. Aqui a gente tem mais uma questão, ó, novamente, o livre mercado, a iniciativa privada, encontrando soluções melhores. O homem que revolucionou o absorvente da Índia. Parece que esse cara ganhou até documentário. Então, mano, não precisa do Estado para resolver esse problema. Na verdade, o Estado geralmente é horrível em resolver problemas, porque ele gasta muito mais dinheiro para resolver os problemas. Ele está tirando dinheiro da população mais pobre para resolver os problemas dos mais pobres. Problemas que eles mesmos tratam de fazer aí a manutenção. Aqui, então, a gente tem mais uma opção. Se alguém observar que existe uma demanda muito grande na sociedade por absorvente, copiar aí o modelo do cara, sei lá, observar como é que ele faz, a gente talvez consiga produzir absorventes ainda mais baratos. Se, sei lá, um absorvente custa R$2 hoje em dia, dá para vender pelo quê? 50 centavos? E aí a gente pode juntar as ideias e pensar na produção de um absorvente mais ou menos nessa linha lá nos presídios, pegando aquela ideia, ou a gente pode pegar esses absorventes mais baratos para com uma quantia menor de dinheiro conseguir, através de uma vaquinha, comprar uma quantidade maior de absorventes. Existem várias soluções muito, muito mais liberais do que essa que foi proposta pela Tabata Amaral, porque ela não é liberal. Definitivamente ela não é. Se ela é liberal, é na definição americana, norte-americana, ou seja, progressista, socialista. Não é liberal, ela não é de direita, assim como eu não preciso nem falar, né? O PT também não é. E só pra fechar com chave de ouro, muita gente já vai ficar, meu Deus, olha só, compartilhando o Roger. Tanto faz o Roger, a questão é a matéria aqui que ele compartilhou, né? Dilma veta isenção de PIS e COFINS para produtos de higiene pessoal. Tá aqui uma outra alternativa liberal. Por que não acabamos com os impostos sobre absorvente? Sobre papel higiênico, sobre, enfim, produtos de higiene pessoal? Acaba com o imposto. Deixa o negócio ficar mais barato, mais acessível. Ah, mas mesmo ficando mais barato, os mais pobres ainda não vão conseguir comprar. Então, se for para colocar, se você faz questão, não, tem que ter um assistencialismo. Precisa ter assistencialismo, precisa sair do Estado. Então, defende voucher. Algum voucher que os mais pobres possam usar na farmácia, sei lá, para comprar produtos de higiene. Até porque fica mais justo, né? É um projeto que poderia ser usufruído não só por mulheres, mas também por homens, enfim, não precisa ser necessariamente com absorvente, você consegue usar ainda com outras coisas, interfere menos no mercado, porque as pessoas vão escolher com que elas querem gastar o seu dinheiro. Vá lá, se você consegue produzir absorvente a um custo muito baixo, através daquele outro modelo lá que a gente viu, do modelo indiano lá, talvez trabalhar para aumentar um pouco o valor do Bolsa Família, para que as pessoas consigam talvez pegar esse dinheiro a mais e gastar aí investindo no seu absorvente. Ah, mas eles não iriam usar isso em absorvente porque já é pouco dinheiro e eles vão gastar em outras coisas. Então você está me dizendo que as próprias pessoas mais pobres, se tiverem autonomia sobre o próprio dinheiro, não vão dar prioridade aos absorventes. Elas vão priorizar outras coisas, vão gastar o dinheiro com outras coisas, se elas puderem escolher. Isso já prova a distorção do mercado que causa um projeto como esse, não é mesmo? Ou seja, liberal que defende esse negócio, pra mim, não é liberal. Não é mesmo. Pode tentar fazer o malabarismo que quiser, pode se contorcer completamente, pode começar a falar, mas o Bolsonaro gasta com isso, com aquilo. O Bolsonaro não é liberal, não espero que ele seja liberal. A questão é que eu esperava que os liberais fossem liberais, né? Então a gente está aqui questionando a questão ideológica, a coerência ideológica. E vai lá buscar argumento do Friedman, do Hayek, e não, porque, olha só, o Hayek é melhor que o Mises, porque ele ganhou até mesmo um Nobel. Para mim, isso é um sinal ruim, porque significa que ele é o liberal que foi aceito pelo establishment. Então, por isso que eu costumo dar mais valor ao que o Mises fala. Eu julgo que ser aceito pelo establishment não é um bom sinal, não é um bom indicativo. Mas eu sei que para muitas discussões isso acaba valendo, principalmente com esquerdistas, porque eles valorizam essas coisas. Acho que, num geral, os liberais deveriam seguir mais Mises do que Hayek e Friedman, mas mesmo assim, mesmo que, como eu já falei antes, né, mesmo que você tente defender a filosofia aí desses outros nomes, você vai ver que ainda assim você está fazendo um malabarismo, porque não era isso que eles estavam dizendo. Você, no fim das contas, está se esforçando pra caramba para defender socialismo, porque é o que é. A Dilma, neste momento aqui, quando vetou essa lei, foi mais liberal do que vocês. Mas por que eu peguei essa lei, na verdade? Foi para demonstrar que, quando a Dilma vetou, você viu todo esse escândalo? Você viu as pessoas falando sobre a pobreza menstrual, sobre como ela era uma pessoa terrível, como ela não se preocupava com as pessoas mais pobres e com essas mulheres que sangram e que não conseguem fazer nada e que faltam escola. Você viu toda essa polêmica na época? Eu nem sabia que isso tinha acontecido. Você viu as pessoas discutindo isso? Você viu as mesmas pessoas que agora estão indignadas com o veto do Bolsonaro, indignadas com essa ação da Dilma?
eu não vi. Por isso me parece cada vez mais que é pura politicagem. Mas, novamente, também acho que o veto do Bolsonaro foi por questões técnicas. E eu não discordo da parte técnica, eu discordo da parte ideológica. E pela parte ideológica me parece que ele não vetaria. Então eu nem tô falando isso pra tipo, ah, meu Deus, que o Bolsonaro, que bom que ele acertou. Ele acertou, mas não pelo motivo certo, ao meu ver. Tanto é que eu acho que se fizerem esse projeto novamente aí e tecnicamente o projeto estiver certinho, ele vai acabar passando do mesmo jeito. Mas eu sou contra agora e vou continuar sendo contra, porque eu não mudei de opinião com base no que o Bolsonaro fez ou com base no que o Bolsonaro acha. A minha opinião é com base no que eu acho, o que eu defendo como um modelo de Estado mais razoável. Onde eu acho que as pessoas deveriam buscar as soluções, não no Estado, mas sim no livre mercado. E aqui o Eli também fez um bom trabalho, né, desmascarando o comportamento da Tabata, o método que a Tabata utilizou. Aqui ele fez primeiro isso aqui, ó. Como crescer em cima da rejeição do Biruleibe. Uma lição tabatal. Escolha um grupo que todos têm instinto de proteger. Invente um gasto extra de impostos para favorecê-lo. Não especifique de onde virá o dinheiro. Isso garantirá o veto. Finja surpresa com o veto, chore. E aí aqui ele desenhou mais ainda. Ó. Então, que grupo? Vamos escolher um quê? Que grupo? Cadeirantes. Escolho vocês. Lei da pobreza cadeirante. Impostos arcarão com o custo de distribuição gratuita de cadeiras elétricas Aro 16 rebaixadas tunadas. Poderia ser até mais simples, tá? Criação de rampa, sei lá, alguma outra coisa. Mas enfim, vamos ficar com o exemplo do Eli aqui, né? Então, as pessoas têm direito às suas cadeiras de rodas. Não quero saber de onde virá a grana, contanto que seja arrancada à força. Vetaram? Capacitismo. E aí começa a criticar. E ele ainda botou, né, esse print maravilhoso da Tabata Amaral. O custo da distribuição gratuita, encontre o erro. Mas é liberal isso aqui, tá? Tabata liberal pra caramba. Realmente. Agora os liberais esqueceram que não existe almoço grátis. Geral sofreu uma amnésia, sei lá, o que aconteceu. É um pouco estranho, né? Às vezes isso acontece na política. E aqui eu fiz uma thread explicando a minha opinião sobre como eu acho que deveria ser o modelo do Estado, né? Então, eu não vou ler porque é uma thread longa e esse vídeo já está bastante longo. Eu vou ler só o começo, porque aí se você quiser pesquisar a thread depois para ler tudo que eu escrevi, você pode, ó. Então você pode jogar isso aqui, Wagner Tomazoni, no Google, mais o começo da frase e você consegue ler a minha thread. Assumindo que o Estado é inevitável, tudo bem, ANCAP, você não precisa concordar comigo, eu não sou necessariamente contra o assistencialismo. Porém, eu entendo que no mínimo o objetivo deve ser torná-lo desnecessário e esse passo nunca é proposto de verdade por nossos políticos. E o outro, porém, é a forma como esse assistencialismo é proposto. Criar estatal para produzir serviço essencial? Nem pensar. Comprar o produto de uma empresa privada específica, interferindo diretamente no mercado? Não. Cenário prolífico para corrupção e distorções na economia. Então, e aí eu concluo falando ali as minhas ideias e o que eu poderia mais acrescentar nessa discussão. Mas, para encerrar de vez, eu vou utilizar esse tweet do Adriano Gianturco, porque achei bem interessante, bem apropriado para a ocasião. Quem tem uma mente analítica, fria, racional e foca nas consequências é vítima dos sensíveis, emotivos e fofos que focam nas supostas boas intenções e que não entendem que subsídio indireto para empresas não é ajuda aos pobres. Não adianta. É exatamente isso. Para mim, isso aqui é um tweet mais apropriado, assim, não sei se ele é um liberal, mas se for, tá mais condizente com o que eu, pelo menos, acredito que um liberal deveria defender. E eu concordo com isso, também me vejo vítima dessas pessoas, e agora a gente tem esse monte de liberal utilizando o apelo à emoção e defendendo o programa socialista do PT e da Tabata Amaral, fazendo todo tipo de malabarismo para falar não. É liberalismo sim, é de direita, pode confiar. Eu não acredito. Eu realmente não caio nesse papinho, mas não engulo nada do papinho dessas pessoas. E você? Você acredita? Você achava que eles estavam certos e mudou de opinião com esse vídeo? Ou não, você continua achando que eles estão certos? Ou você não achava e eu apenas acabei te dando mais alguns argumentos? Diz aí nos comentários, muito importante. E já que você vai deixar um comentário, também deixa um like, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Se puder dar uma ajuda através do Pix, do PicPay, doações também são importantes, né? Porque é isso, eu sou capitalista e eu defendo que você possa doar nas coisas que você acredita. E se você acredita no meu trabalho, por favor, conta aí com a sua colaboração. Realmente é muito importante para que eu continue fazendo o meu trabalho aqui no YouTube e nas outras redes sociais. Inclusive você pode acompanhar ali embaixo nos links da descrição. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até o final. É um vídeo bem longo, né? Você assistiu até o fim, então muito obrigado mesmo, valeu. Fui! Não querem escutar, não sabem conversar.